Hoje, o canal História em Imagens vai te levar num dos lugares mais afastados do mundo, uma ilha a mais de 3.700 quilômetros do Chile, onde estátuas gigantes com formato de cabeças de mais de 20 toneladas estão espalhadas por toda a ilha. Mas você sabia que essas cabeças gigantes, na verdade, têm corpos inteiros escondidos debaixo da terra? Ao que parece, na famosa Ilha de Páscoa, vivia uma civilização muito antiga chamada Rapa Nui, que desapareceu há séculos, sem deixar qualquer vestígio, a não ser essas gigantescas cabeças por toda a ilha que um dia viveram. Mas como essas estátuas foram parar ali? Como tantas foram construídas sem uso de tecnologia? E o que aconteceu com quem as construiu? O que fez esse povo desaparecer? A Ilha de Páscoa foi descoberta há mais de 300 anos, em 1722 pelo explorador holandês Jacob Roggeveen, que nomeou a ilha assim por ter desembarcado lá pela primeira vez num domingo de Páscoa. Mas o nome original da ilha é Rapa Nui. Essa ilha hoje em dia é um dos lugares mais misteriosos, porém mais amados do planeta, e há muito tempo atrás foi o lar de uma antiga civilização polinésia que infelizmente foi extinta antes de podermos ter certezas a respeito de um dos maiores mistérios da humanidade. Isso porque essa ilha está lotada com mais de 800 gigantescas estátuas de pedra com rostos diferentes talhados em cada uma delas. E é justamente o tamanho das pedras, a época em que foram construídas, como elas foram transportadas e como uma civilização capaz de tanto simplesmente desapareceu, que cria um mistério enorme para toda a comunidade científica. A ilha chilena fica numa região chamada Polinésia Oriental e fica tão distante de tudo que seu vizinho mais próximo está a 1.900 quilômetros de distância nas Ilhas Pitcairn. A distância é tanta que a única forma de chegar lá de maneira rápida e segura é pegando um voo com mais de 5 horas, saindo da capital do Chile em Santiago com destino à ilha. Nas fotos do lugar, as cabeças gigantes são o destaque, mas a ilha não é vazia e nem é aberta somente para o turismo, porque num censo de 2017 foram identificadas cerca de 7.750 pessoas morando lá na ilha, com a maior parte dessas pessoas sendo descendentes do próprio povo nativo, os Rapa Nui. Mas o que nós já descobrimos sobre essas estátuas gigantes que estão espalhadas pela ilha? Como já dito anteriormente, a civilização oriental polinésia que vivia ali praticamente desapareceu e deixaram para trás sua assinatura um tanto quanto peculiar, os Moai, que contam com aproximadamente 887 exemplares espalhados por toda a ilha, todas esculpidas a partir do mesmo material, o tufo vulcânico que se origina das erupções do vulcão Rano Haraku, presente na ilha. Isso nos leva a crer que todas elas eram esculpidas no mesmo local, dentro da gigantesca cratera do vulcão, onde o tufo vulcânico seria abundante, e a partir dali eram transportadas e espalhadas por toda a ilha. As estátuas de pedra têm cada uma entre 4 a 6 metros de altura, o que significa que elas têm pelo menos 3 vezes a altura da pessoa mais alta que você conhece. E como se não fosse o suficiente, todas elas podiam pesar até 27 toneladas ou 27 mil quilos, ou seja, uma única pedra dessas equivale a 13 SUVs empilhadas. Esse era o peso e a altura de um Moai comum, mas existem exemplares ainda maiores com mais de 10 metros, que chegam a pesar mais de 80 toneladas. Já a maior de todas as estátuas supera todas essas outras medidas e é um verdadeiro monstro, que sequer foi levantado de sua base. Na parte inferior da encosta sul do Rano Haraku, onde a rocha começa a subir em direção ao topo, existe uma enorme estátua reclinada que ainda permanece no nicho em que foi esculpida. Trata-se de Tetocanga, o gigante, que com quase 22 metros de comprimento e peso estimado em 250 toneladas, o peso de uma Boeing 787-9 não poderia ter nome mais apropriado. Sua enorme cabeça mede 8,5 metros e sua largura média é de cerca de 4,5 metros. Tetocanga é uma das mais de 300 estátuas que nunca foram movimentadas pela população local e continuam na encosta do vulcão. O interessante disso tudo é perceber que os maiores Moais normalmente são estátuas completas com cabeças e corpo, o que nos leva a pensar, será que todas as outras também são assim? Acontece que apesar de existirem diversas estátuas espalhadas pela ilha, cerca de 150 delas foram encobertas por terra e sedimentos, devido às atividades vulcânicas constantes da região, dando a impressão de que cada escultura é somente uma cabeça. Mas recentemente, à procura dessa resposta, pesquisadores descobriram que essas estátuas têm sim corpos esculpidos debaixo da terra. Uma equipe da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, descobriu algo surpreendente em relação às estátuas. Como parte do projeto Estátua da Ilha de Páscoa, eles escavaram 2 delas. Com as devidas autorizações e cuidados arqueológicos, descobriram que cada uma tinha uma identidade própria, com algumas contendo escritos nas costas e ossos humanos em volta. Provavelmente, em sua construção original, o totem estava para fora da terra, mas com o passar dos séculos cederam e ficaram enterradas abaixo da superfície. Mas o que não sai da nossa cabeça enquanto vemos isso é o que essas estátuas representavam
representavam? Esse é o maior mistério dessa ilha. Essas estátuas podem ser representações de líderes Rapa Nui falecidos, homenagens a antepassados mortos ou túmulos familiares, e o problema é que todas essas teorias possuem indícios válidos para sua confirmação, já que grande parte delas estão postas em posições peculiares, de costas para o mar e de frente para a ilha, como se estivessem vigiando e protegendo as aldeias que viviam ali. Mas por falta de registros escritos e por conta da cultura desse povo ter desaparecido, fica quase impossível confirmar se essa era de fato a intenção primordial dos escultores. Nas escavações feitas pela UCLA em 2012, foram identificadas complexas inscrições, parecidas com os hieróglifos egípcios presentes nos corpos das estátuas enterradas, protegidas debaixo da terra. Esses escritos, vulgo petróglifos, ainda são um mistério, mas algumas teorias sugerem que eles podem representar tatuagens tribais, que possivelmente serviam para identificar quem essa estátua representava, ou apontam para uma possível representação da cultura marítima dos antigos habitantes da ilha, ou seja, os escritos não seriam identificadores, mas estariam contando aventuras e histórias do povo ou da figura ali representada. Uma vez que desenhos semelhantes a canoas presentes em algumas estátuas seriam formas de narrar feitos históricos de alguns ancestrais. Tudo isso nos mostra que a civilização polinésia da ilha era, sim, muito avançada culturalmente, tendo escrita e tradições próprias, o que nos leva à terceira possibilidade da utilidade das estátuas, registrar famílias e linhagens, já que ao redor dos totens que estavam debaixo da terra, haviam ossos humanos enterrados, que podem ser indícios de que as estátuas eram sepulturas para as famílias, e as figuras colossais seriam os chefes dessas famílias. Além disso, as escavações revelaram que as esculturas eram muito mais do que simplesmente pedaços de rocha esculpidos. Elas foram cuidadosamente construídas em uma série de etapas, com pedras cortadas e colocadas com precisão para formar a base da estátua. Os antigos Rapa Nui também usavam ferramentas de pedra para esculpir e moldar a rocha vulcânica em formas específicas, mostrando um alto nível de habilidade e conhecimento técnico. Porque, ao que parece, à medida que aumentavam a experiência e a habilidade dos escultores, o tamanho das imagens crescia. Se você comparar os 4,5 metros, que é a altura média de um moai, com os mais de 20 metros de Tetocanga, a maior figura já encontrada, poderá entender o nível de domínio e rivalidade alcançado pelos antigos habitantes de Rapa Nui. O que nos traz a seguinte pergunta: como raios, um povo antigo conseguia transportar pedras maciças de tamanho colossal de uma ponta a outra da ilha? Para tentar descobrir como eles faziam isso, em 1980 diversas pesquisas foram realizadas para tentar reproduzir o movimento de um moai. Por isso, alguns pesquisadores construíram uma réplica idêntica em peso e altura a um moai verdadeiro para tentar movimentar. A tentativa não teve sucesso e, por conta disso, foi por algum tempo considerado impossível fazer essa movimentação, abrindo espaços para teorias alienígenas e conspiracionistas. Como os cientistas sabiam de que material as rochas eram feitas e viam que todas tinham formatos semelhantes a um humano, essa possibilidade nunca foi sequer considerada. Até que em 1987, um arqueólogo americano chamado Charles Love conseguiu mover uma réplica com cerca de 10 toneladas, sem ajuda de tecnologia avançada ou energia elétrica, utilizando de trenós improvisados e cordas, ferramentas que aqueles povos conseguiriam facilmente produzir na época. Com a ajuda de apenas 26 homens, ele conseguiu mover o totem gigante por 46 metros em apenas 2 minutos. De lá pra cá, então, vários outros testes de sucesso ocorreram, onde 16 homens amarraram a cabeça do totem e começaram a puxar de um lado para o outro, gerando então balanço e movimento. Por isso, as teorias mais aceitas pregam que as estátuas eram transportadas em trilhos de madeira. Enquanto uns puxavam, outros usavam hastes, como se remassem. Para isso, seria necessário usar muita madeira, o que já explicaria uma possível causa para o desaparecimento dessa civilização, o desmatamento extremo e a exploração massiva de recursos da ilha. Nesse modelo, ao chegar à vila, o moai deveria ser erguido com um tipo de guindaste. Os mais antigos, talvez, eram levantados com suportes de madeira e rampas de pedra, e ficavam sobre um altar de pedra, o ahu. Essa primeira etapa pode ser substituída pelo trenó já comentado anteriormente. Na aldeia, o moai ganhava óleos, feitos de coral, e os mais recentes também o pucaô. Agora que já entendemos tudo sobre essas curiosas estátuas, precisamos saber somente de mais uma coisa: o que aconteceu com os Rapa Nui? Acredita-se que no auge da civilização polinésia, chegaram a existir cerca de 17.500 habitantes, o suficiente para transportar e criar quantas estátuas quisessem. Mas como essa multidão de pessoas desapareceu? A teoria mais aceita deriva do ecocídio, que é quando uma civilização é morta pela exploração extrema dos recursos naturais de seu ambiente, ficando sem recursos para sua própria sobrevivência, gerando caos e conflitos internos entre a população, que por conta da fome pode ter dado lugar a um impulso canibal na aldeia. Com essa teoria em voga, entendemos que a arte dos Rapa Nui acabou
acabou gerando sua própria destruição, uma vez que os mesmos pareciam ter altos níveis de competitividade quando se trata de construir o maior Moai. Outra teoria amplamente aceita nos mostra que a sociedade Rapa Nui estava firme e forte até a chegada dos europeus na ilha, que não só exploraram ainda mais os recursos naturais do lugar, como transmitiram doenças para as quais o povo indígena não tinha anticorpos para defender, causando assim diversas epidemias entre aquela população que aos poucos foi desaparecendo. Como veredito, a comunidade não isola essas teorias, mas as considera em conjunto, ou seja, a civilização Rapa Nui estava em decadência devido ao ecocídio que a própria criou e, de quebra, foram surpreendidos pela chegada de um povo estrangeiro, muito mais avançado tecnológica e intelectualmente a eles. As duas coisas juntas criaram a situação perfeita para a extinção desse povo que viveu muito bem na ilha de 1200 depois de Cristo até 1700 depois de Cristo, com 500 anos prósperos e longevos, o que é muito tempo para uma civilização tão isolada do mundo. Para exemplo de comparação, o Brasil tem pouco mais de 500 anos de existência e só somos esse país enorme por conta do avanço de nossa tecnologia. Infelizmente, nossos amigos Rapa Nui não tiveram a mesma sorte.